clicar na setinha verde aqui do emulador, depois de esperar alguns minutos, né, o emulador está aqui aberto, rodando, com a nossa aplicação Hello World Android funcionando, tá? Algumas informações sobre esse emulador aqui. Ele é uma versão completa do SO Android, tá? Rodando nesse dispositivo de hardware aqui emulado. Então, quando vocês forem rodar isso, a abertura do emulador estiver demorando um pouquinho, é normal, tá? Porque aqui ele está inicializando o sistema operacional todo da mesma forma como ele inicializaria no celular e demoraria um tempinho para ligar esse celular. Então, as próximas vezes que vocês forem executar, não fechem o emulador, deixem o emulador aberto, que o Android ele vai encontrar em qual emulador que vocês estão querendo rodar. Tá? Então, se a gente vier aqui no terminal, ó, e eu digitar adb devices, vocês vão perceber que esse emulador aqui, que eu acabei de rodar, ele está listado por essa ferramenta do Android como um dispositivo conectado no computador. Se eu conectar meu celular aqui, por exemplo, vocês vão ver depois que ele aparece a lista aí. Tá? Então, na hora de rodar uma nova aplicação, eu vi aqui no Android Studio, por exemplo, clicar novamente na setinha verde. Ó. Então, ele está perguntando se eu quero rodar a nova aplicação nesse dispositivo conectado, que é um Nexus 6 API 26, que é justamente esse emulador que está rodando aqui, que vocês estão vendo. Tá? Então, esse emulador aqui do lado esquerdo, com a nossa aplicação Hello World funcionando, é esse dispositivo conectado aqui Nexus 6 API Level 26. Tá? Então, tranquilo. Então, que a gente, nossa primeira ferramenta que a gente tem disponível aqui é a ferramenta de emulação. Tá? Vocês perceberam que eu cliquei aqui nesses três pontinhos aqui do emulador e ele traz uma série de ferramentas para eu poder interagir com esse dispositivo. Por exemplo, se eu quiser simular uma ligação entrando, tá? Vocês percebam que quando eu cliquei na ligação aqui, ele começa a ligar aqui no meu dispositivo, tá? Então, tem outras formas de eu interagir com esse meu celular aqui através desse controle. Inclusive fazendo giro de tela, utilizando a câmera, zoom in, zoom out e desligando, botando no mute. Então, essas são algumas ferramentas de controle para que eu possa testar alguma funcionalidade desse meu emulador. Tá? Vamos aqui, a gente tem mais informação aqui interessante que a gente pode mostrar para vocês. Duas coisas que eu quero mostrar aqui, se vocês prestarem atenção aqui nessas ferramentas que tem aqui em cima. A primeira é esse SDK Manager aqui. Ó. Vou clicar nele para abrir uma nova janela com as informações sobre as versões do Android instaladas nessa minha máquina de desenvolvimento. Então, lembra lá no início que a gente falou sobre a API Level de vocês? Para cada API Level, né, para cada versão do SO, existe uma plataforma SDK que você vai precisar instalar. Então, se você vier aqui clicar no gerenciador do SDK da plataforma, ele vai abrir aqui mostrando quais são as versões do Android que tem disponíveis aqui na minha máquina, né, e eu posso aqui fazer o update, ou instalar e desinstalar alguma versão dele. Tá? Então aqui eu tenho já a API Level 28 instalado. Tá? Tem duas abas aqui interessantes. A primeira são as ferramentas do SDK. Tem uma série de ferramentas aqui que a gente utiliza, que é bom vocês terem instalado algumas delas, o Android SDK Build, o Android Emulador, o Plataforma Tools do Android e por aí vai. Né? O Google Play, a gente vai precisar dele daqui a pouco, na disciplina a gente vai precisar. E o SDK Update Sites para cada um dos repositórios que a gente vai trabalhar ao longo da disciplina. Tá? Então, isso aqui é a primeira ferramenta interessante para a gente trabalhar. Tem uma outra aqui que é o gerenciador de emuladores. Tá aqui, então, AVD é Android Virtual Device, né? Dispositivo virtual Android. Se eu clicar aqui, ele vai abrir uma janela com os dispositivos Android, tem os emuladores Android que eu já criei aqui.
Então, se vocês vierem aqui embaixo e criar dispositivo virtual, ele vai abrir uma nova janela aqui com os dispositivos que eu quero criar aqui. O Pixel, que é o Pixel 2, essas mais novas do Android, tá? O Nexus 6, então que já tem um perfil de hardware pré-cadastrado se vocês quiserem testar. Inclusive você pode até importar e baixar da internet, por exemplo, um perfil de hardware para o dispositivo Android por aí, que vocês queiram testar a sua aplicação nele. Né? Assim, o que a gente tem quando a gente cria aplicações? Bom, a gente pode ter um cenário onde eu quero direcionar a minha aplicação para um dispositivo específico. Eu quero que o baseline da minha aplicação seja o Nexus 6, ou um Samsung S8, S7, S9, porque são dispositivos bem vendidos, né, que são bem, então, as vendas interessantes aí no mercado. Então, como eu sei que tem muito Samsung S9 saindo, eu quero que a minha aplicação rode bem nesse dispositivo. Então, você já aqui no seu emulador, você já cria um perfil de hardware para emular, né, para simular um Samsung S9. Tranquilo? Então, essas aí são as ferramentas mais importantes por enquanto. Para a gente fechar essa primeira aula, eu vou só mostrar como é que a gente interage com, com elementos de tela do Android, só para deixar um gostinho aqui para vocês começarem a brincar com a próxima aula. O que eu quero dessa aula 3 para a aula 4 que vocês façam? Repliquem o que eu estou fazendo aqui, né? Baixe o ambiente, deixe o ambiente funcionando, crie uma aplicaçãozinha Hello World e aí a gente vai fazer, terminar a aula com um detalhezinho que eu vou fazer agora. Tá? Vamos lá, então eu vou aqui no meu recurso, no meu layout e vou abrir o meu ActiveMain. Aqui é a minha aplicação. Eu vou aqui pegar esse Hello World aqui, ó, e vou posicionar ele um pouco mais para cima, tá? E eu venho aqui, ó, em botões, vou selecionar o botão normal e eu vou arrastar esse botão normal para dentro do meu aplicativo. Ó. Vou botar ele aqui um pouco abaixo do meu Hello World, tá? Beleza. Vamos só reexecutar aqui nossa aplicação. Eu cliquei de novo, tá no botão verde, eu quero rodar no emulador. E aí eu vou aqui e vou abrir o meu emulador novamente. Então ele vai matar essa aplicação que está funcionando e vai abrir a nova versão dele assim que ele terminar de compilar essa nova versão. Tá? Então já ele termina aqui, ó, ele está rodando, se vocês perceberem, ele está rodando a compilação, o build, gerando o build, né, dessa minha nova aplicação, e ele já vai jogar esse build novo para dentro do uma nova versão por cima. Então ele está aqui, ó, instalando no aplicar, tá? Lá. Cliquei aqui no build, ele está executando. O mandou estava travado. Vamos lá novamente, tá? Então aqui ele vai inicializar o Android todo, tá? Enquanto isso, enquanto ele está executando aqui o Android, eu quero mostrar duas coisas para vocês que interessantes. A primeira, vocês perceberem aqui, ó, quando eu cliquei no build, ele abriu uma nova versão aqui, que é a versão de execução. Tem vários controles aqui que a gente vai estudar melhor eles, mas na abazinha aqui do Logcat, vocês estão vendo que tem uma série de texto, né, saindo aqui de mensagem do sistema operacional. Esse Logcat aqui é como se fosse para quem está acostumado a trabalhar com Java, com o System Out. Tá? O que acontece é que quando você está executando uma aplicação Java, uma aplicação Python, e dá um print
lá em um System Out aqui, e você vê no seu console que você está executando a saída padrão, o que acontece? Tá? Aquela saída padrão lá, ela é o console que você está executando a sua aplicação. Como eu estou executando a minha aplicação no emulador, que é um outro dispositivo, é como se eu estivesse desenvolvendo no meu computador e executando no meu celular. Quando eu dou um System Out, a saída padrão do celular, na verdade, ela é uma saída que está aqui encapsulada dentro do hardware do SO, hardware do meu Android, que eu não conseguiria enxergar aqui no meu ambiente de desenvolvimento. Então o Android tem uma ferramenta que ele chama de Logcat, que é uma ferramenta que ele pega a saída padrão do hardware e joga, né, aqui no meu ambiente de desenvolvimento. Tá bom? Então, essa é a primeira informação. Se eu vir aqui, por exemplo, no meu terminal, esse terminal aqui é minha linha de comando, né, do ambiente de desenvolvimento. Tá? Então, o Android Studio ele tem um terminal. Se eu precisar, através de linhas de comando, mandar um comando para o meu celular, eu consigo, utilizando aqui e usando essa ferramenta aqui, ADB. Tá? Então, tem uma série de informações que eu consigo fazer com o ADB, que a gente não vou entrar em detalhes com vocês agora, mas tem muita coisa interessante que você consegue fazer com ele. Tá? Se vocês precisarem entender como é que está o seu novo build aqui dessa sua aplicação, você consegue ver aqui também. O Profiler te dá algumas informações sobre CPU, memória e rede desse teu emulador que está rodando. Né? Então eu consigo monitorar como é que está o uso de memória dele, como é que está a CPU. Tá? Então aqui, por exemplo, eu estou usando 17 MB de memória de forma constante. Tá? A CPU quase não tem uso de CPU, não estou fazendo uso de rede, mas eu consigo monitorar o que está acontecendo com esse meu dispositivo Android que está rodando aqui. Tá? Então isso aí é a informação que eu queria dar para vocês sobre algumas outras ferramentas que tem. Se vocês perceberem, tá, pessoal, vejam que a minha aplicação rodando e o meu layout eles estão um pouquinho diferentes. Tá? Isso aí a gente vai aprender a tratar esse layout aqui ao longo do semestre. Tá? A partir da próxima aula eu já começo a discutir layouts com vocês. Tranquilo? Por enquanto não se preocupe com esse problema não. Tá? Então percebam aqui, tá? Aqui no meu emulador, vamos agora aqui com o meu código, tá? Vou diminuir aqui minha aba. Tá? Bom, esse aqui é o meu arquivo de layout que meus elementos gráficos já posicionados. Tá? A gente vai aprender a lidar e a gerenciar esses elementos que eu estou jogando na minha tela. Eu só fiz jogar um botão aqui e aí o Android posicionou esses elementos lá. Se eu vier aqui no meu código, eu tenho na minha activity, né, as informações sobre os elementos de código de comportamento. Então eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Esse elemento Hello World aqui, vamos lá no esse text view aqui é um elemento gráfico, é uma view. Na próxima aula eu vou explicar melhor para vocês o que é view, tá? Que foi adicionada, declarada aqui no meu arquivo de layout. Então se eu clicar nele aqui, ó, vocês vão perceber, eu vou colocar um ID aqui para ele, ó, ID txv hello world, tá? Então esse meu hello world aqui, que eu acabei de criar um ID para ele, tá? ID txv hello world é esse cara que está aqui. Então a partir desse ID aqui, eu consigo acessar o elemento, a instância Java desse cara aqui. Então quando eu venho aqui no meu na minha classe Java, TextView, tá? Vou usar um método que é findView by ID, r.id. Esse cara que eu acabei de criar. Então, o que acontece quando o Android inicializa a minha tela?
Então, nesse momento aqui que ele chegou no meu emulador, tá? E criou essa tela com esses elementos visuais aqui, então estou clicando no botão, tá? Eu tenho um outro elemento aqui, com essa tela que está a ser criada, o que o Android fez? O que o SEO Android fez? Ele veio aqui no método onCreate e ele vai percorrer esse arquivo aqui, ActivityMain, e vai desenhar na tela do teu dispositivo, no display do teu dispositivo, toda a especificação do layout que está nesse arquivo XML. Esse arquivo XML aqui, lembrando, é esse arquivo XML aqui que eu mostrei para vocês. Tá? Então esse processo de desenhar os elementos especificados no XML, no Android, é conhecido como inflar a sua tela. Então o processo de inflar a tela é criar uma série de elementos visuais que são apresentados para o usuário. Então nesse momento aqui, depois desse método aqui, ó, esse meu elemento visual botão, esse meu elemento visual aqui que é um text view com texto Hello World, ele passa a ter um correspondente Java para que eu possa acessar e alterar o estado dele. Então se eu vir aqui, ó, tx hello world.setText e colocar um texto qualquer, hello world Android Xadá, tá? E eu rodar de novo isso aqui novamente, quando ele for subir, né, inicializar de novo essa tela aqui, ele vai trocar essa Hello World que estava antes por esse texto que eu setei no meu código. Tá? Vamos esperar aqui ele terminar o processo. Esse computador está um pouquinho pesado aqui hoje. Ele terminou, ele compilou. Aí agora ele mata o aplicativo, vai está instalando o APK, ó. Matou o aplicativo anteriormente e aí vai inicializar o meu novo aplicativo. Perceba que agora, né, ele trocou o texto para Hello World Android Xadá. Tranquilo? Então, lembrando, né, quando o que ele fez aqui, o que foi? Ele inflou a tela, nesse método setView, o conteúdo da tela que ele está mostrando é o conteúdo que está descrito nesse arquivo XML, e depois eu posso acessar as instâncias essas instâncias de tela utilizando esse Find View by ID e o ID desse elemento de tela que eu acabei de criar, que eu quero interagir, tá? Então, vamos mais uma vez aqui. Eu vou criar um método agora, vai ser um método público, void, eu vou chamar de alterar txview, então eu dou um método que eu quiser qualquer, e esse método, por padrão, ele precisa receber uma view. Tá? Vou só botar aqui para importar a classe correta, android.view, importei. O que eu quero? Eu quero fazer isso aqui, ó. Vou copiar aqui. Eu vou clique no botão. E eu vou criar um atributo de classe aqui, ó. Private int computador de clique. Esse meu computador de clique aqui, eu vou inicializar ele com 0. Cada vez que eu clicar no botão, eu vou clique no botão, computador de clique, eu quero alterar, tá? Então esse método de alterar txview, o que ele vai fazer? Ele vai alterar o texto aqui da minha label com um contadorzinho no final para saber quantas vezes eu estou clicando nesse botão aqui, tá? Beleza, então o que eu quero? Ao clicar nesse botão aqui, eu quero executar esse método alterar txview. Então eu vou pegar ele aqui, vou voltar lá para o meu arquivo main, vou selecionar o meu botão aqui, tá? Aqui tem uma série de mecanismos para eu controlar o meu botão, o texto que aparece nele, e mais informações. Eu vou vir aqui nessa propriedade aqui, click, botar na barra para baixo aqui, ele já identificou que eu tenho um método que vai ser associado ao clique no botão. Então agora, quando eu clicar no botão, esse método vai ser executado.
eu só posso fazer esse mecanismo que eu estou fazendo com vocês agora quando eu criar um método que tem essa assinatura aqui definida. Público, void, tá? O nome que eu dou e eu recebo um único parâmetro que eu envio como parâmetro. Tá? Então, quando eu cliquei aqui na minha Activity, selecionei o meu botão e no OnClick, ele já identificou que eu tinha um método, tá? Que pode ser associado ao clique do botão. Então, agora, quando eu vier aqui no meu e mandar executar de novo no meu emulador, ó, ele vai alterar o meu aplicativo, ó, ele está gerando o build, né, do aplicativo. Depois ele vai instalar o aplicativo, vai matar essa versão que está rodando aqui dele, ó, terminou de gerar o build, está instalando o aplicativo, ele vai matar essa versão do que está rodando aqui e vai trazer a nova versão desse meu aplicativo funcionando. Tá? Então aqui, já dá. Quando eu vier clicar aqui no meu botão, então clique no botão 1. Cada vez que eu vou clicando no meu botão, ele sai incrementando, né, o meu contador com o valor daquele contador que eu adicionei no clique do botão. Tranquilo? Então, relembrando o que a gente fez aqui. Ó. A primeira coisa foi, eu acessei o elemento que é o meu label, txt, que é um text view, tá? E eu acesso isso através do findViewById e eu passo para esse meu método findViewById o ID daquele elemento de tela que eu quero interagir com ele. Então, se eu vier aqui no meu ActivityMain.xml, selecionar o meu label, lá em cima eu tenho o ID dele. Ó. Meu botão, eu também tenho o ID correspondente. Tá? Eu não quero acessar ele ainda de forma programática do botão, eu prefiro vir aqui pela tela, mas eu consigo adicionar um comportamento de clique também programaticamente. Tá? Então, eu acesso esse elemento Java, esse componente que vai me dar a possibilidade de alterar um elemento de tela. Eu criei um botão, um método que eu chamei de alterar txt_view, passando uma view para ele. Isso aqui é uma regra do Android, você precisa respeitar. Caso você queira associar o comportamento ao clique do botão lá no ActivityMain, como eu fiz, você é obrigado a respeitar essa assinatura de método aqui. A única coisa que você pode alterar aqui é o texto do método que você está dando. Então aqui dentro eu acesso o meu text view, tá? Através do ID dele, e eu seto o texto dele. Eu poderia, para deixar um pouquinho mais elegante esse meu código aqui, declarar esse cara aqui fora, né? Setar o texto, e aqui eu não precisaria mais acessar a instância dele, porque quando o método onCreate foi executado, ele já criou uma instância desse objeto caixa de texto para mim. Tranquilo? Então, por enquanto, a única coisa que vocês precisam saber é que esse método onCreate aqui, ele vai ser executado toda vez que essa aplicação for ser criada. Vou clicar aqui e vou matar essa minha aplicação aqui, tá? Meu emulador está rodando e eu vou executar ela novamente. Tá? Termina de compilar, vai instalar o APK e aí ele vai subir o meu... Quando eu clicar no meu botão, ó, perceba que ele reiniciou o contador. Tá? Eu vou aqui minimizar minha aplicação, a aplicação vai ficar rodando ainda. Então, quando eu clicar aqui, ó, e trouxer ela de volta, o estado dela é guardado. Tá? Então, esse método onCreate aqui, ele só é executado uma vez quando a aplicação for ser criada. Então, toda vez que você matar o seu aplicativo e for executá-lo novamente, ele vai reiniciar todo o estado da sua aplicação e executar o método onCreate. Tá? Então, assim, por hoje, para esse conteúdo aqui, eu acho que tem bastante coisa para vocês já brincarem com o Android. Eu vou subir lá no CIPA a nossa primeira atividade prática. Tá? Tem uma série de componentes de uso de componentes gráficos que eu quero que vocês dêem uma pesquisada aí na internet
como é que vocês utilizam esses componentes e daqui a um tempo, 3 semanas mais ou menos, vocês vão me entregar me apresentar esses componentes aí implementados. Tá? A gente vai tirar um tempinho aí na aula para vocês mostrar o que vocês fizeram. Tá? A gente ainda vai trabalhar com mais componentes desses aí nas próximas aulas. A gente vai aprofundar o uso desses componentes gráficos, o uso de layout e por aí vai. Então, se vocês não tiverem entendido aí o que eu fiz na aula de hoje, voltem no vídeo, tentem rever algumas vezes, procurem na internet lá no Developers, que vocês vão encontrar bastante coisa interessante sobre isso. Tranquilo? Então, vamos lá, pessoal. Um abraço.